Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, nesse sábado, dia 18 de julho de 2026. Prosseguir então assim com vocês, com a série de mensagens extensivas que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos. É bem verdade que há 19 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema que são as obras da carne, os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne, os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a luxúria ou a lascívia, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é o paganismo ou a idolatria, a quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A nona parte que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria, a quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima parte que tem como tema terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. A décima primeira parte que tem como tema o que é inimizade, a sexta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima segunda parte que tem como tema o que é a porfia ou a discussão, a sétima obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima terceira parte que tem como tema o que é o ciúme ou a insegurança, a oitava obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima quarta parte que tem como tema o que é a ira, a fúria, a cólera, a raiva. A nona obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima quinta parte que tem como tema o que é a discórdia ou a falta de entendimento. A décima obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima sexta parte que tem como tema o que é a dissensão ou espírito de divisão. A décima primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a décima sétima parte que tem como tema o que é a facção ou os grupos de rebelião. A décima segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima oitava parte que tem como tema o que é a inveja ou a tristeza pela felicidade ou sucesso dos outros. A décima terceira obra da carne é a pior de todas, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima nona parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema quarto grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são excessos ou problemas na área da alimentação. É bem verdade que a semana retrasada vimos a introdução do quarto grupo. Hoje então vamos conhecer a 14ª obra da carne que o apóstolo Paulo cita, e a primeira do quarto grupo. O missionário irá de fazer orações, na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá de ministrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio, é um enorme prazer estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra declara, dizendo o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, diz o seguinte: que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu meu, isto é, pela sua carne. O Senhor
tomando a boca do profeta Isaías, no capítulo número 66 do seu livro, no versículo número 1 e 2, o Senhor declara, diz o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O salmista no Salmo de número, capítulo número 93, versículo de número 12, ele declara o seguinte: desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo número 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda no concerto a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens, que neste dia, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, assim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, a abrir os olhos dela espirituais, ajudar ela a se posicionar e a tomar uma decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Toma a direção dessa 20ª parte, é o que eu lhe peço e agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que diga posicionando, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 20ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, hoje bem satânicos, que seria a 14ª obra da carne e a primeira do quarto grupo que o apóstolo Paulo ele cita, está em 8 textos do cânon sagrado, 6 especificamente na Antiga Aliança. O primeiro está no livro de Levítico capítulo número 10, versículo de número 9, Deus falando: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E os quatro textos, os próximos, está no livro da Sapiência, livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 20, Provérbios capítulo número 20, versículo número 1, diz o texto sagrado que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. E os 3 próximos textos, o terceiro, o quarto e o quinto, está no livro de Provérbios capítulo número 23, versículo de número 31, 32, 33, diz o texto sagrado que não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, 32, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. E o 6º texto está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 5, versículo de número 11, diz o texto sagrado que ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Os 2 últimos textos que é para essa 20ª parte está na primeira carta de Paulo, no seu filho da fé Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 8, diz sagrado que semelhantemente quanto a diáconos
é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. E o 8º texto está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 21, diz destacado aqui: bebedices, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 20ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a 20ª parte ela tem como tema o que é a bebedice ou a embriaguez. A 14ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, e quais as bebidas fortes ou alcoólicas mais consumidas no mundo de hoje. A semana retrasada vimos a 19ª parte, que é a introdução dessa série de mensagens, dessa 4ª parte que tem como tema excessos ou problemas na área da alimentação. Falamos da bebedice e da glutonaria. Hoje então vamos nos aprofundar na 14ª obra da carne que Paulo cita, que é a primeira do 4º grupo, que é a bebedice ou a embriaguez. A palavra bebedice ou embriaguez no original do grego significa mex, que é o excesso, que é o abuso do consumo das bebidas alcoólicas além do normal. Eu fui pesquisar sobre o efeito que a bebida, nesse caso aqui a alcoólica, ela faz no ser humano. As estatísticas dizem que normalmente a pessoa ela começa a se beber. Vou pegar, por exemplo, vou começar com os homens. A partir de 5 consumo de bebida alcoólica, que para falar cerveja é o suficiente, que é para o homem começar a perder o raciocínio. Já no caso da mulher, a partir de 3 a 4 garrafas ou latas de cerveja aqui, as mulheres elas começam a perder o raciocínio e começam a ficar embriagadas. No livro de Levítico, capítulo número 10, versículo de número 9, tem uma recomendação para Deus. Ele dá que é para os sacerdotes. Ele diz o seguinte aqui, versículo 9: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrais na tenda da congregação, para que não morrais. Já na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo número 8, Paulo ele dá uma recomendação idêntica a essa que Deus ele dá para os sacerdotes na antiga aliança, para os diáconos, que é uma posição eclesiástica para aquele que prega. Ele vai dizer o seguinte, que semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não dado a muito vinho. Já no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo número 1, diz o texto sagrado que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todos aqueles que por eles é vencido não é sábio. Você vê que Deus ele reprova que o sacerdote, a autoridade eclesiástica, faça o consumo de álcool, das bebidas alcoólicas, primeiramente porque ele vai perder o raciocínio e ele vai perder a sabedoria. E é exatamente isso que o álcool, que as bebidas alcoólicas, elas provocam no ser humano. Eu fui pesquisar sobre as bebidas alcoólicas hoje mais consumidas, porque nós temos que entender que a Bíblia ela usa dois termos, fala de vinho. O vinho ele é referenciado em inúmeros textos da Bíblia Sagrada, que é uma bebida que tem álcool, que consome, que tem álcool. E a Bíblia, quando ele fala aqui que não se deve beber vinho, está falando que o estrago que o vinho é capaz de fazer no ser humano, porque no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo número 11, Isaías fala que ai daqueles que se levantam de manhã cedo e continua, ai daqueles que se levantam de manhã cedo e seguem a bebedice, a embriaguez, e
e continuam a beber até as mais altas horas da noite, até que o vinho esquente. Você vê que o vinho ele tem esse poder de ser sedutor. E no livro de Provérbios, capítulo número 23, versículo número 31, 32 e 33, a Bíblia ela vai falar dos efeitos que o vinho é capaz de fazer, do poder que tem o vinho de atrair o ser humano. E a Bíblia compara o vinho à cobra. Por exemplo, no versículo número 31 de Provérbios capítulo 23, diz o texto sagrado que não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Você vê que um dos poderes que o vinho ele tem, que as bebidas alcoólicas eles têm, é de seduzir. Eu fui pesquisar, se você ficar atento, que as propagandas de bebidas alcoólicas talvez é uma das que mais passa nas mídias, nas redes sociais, e é uma das que mais atrai a humanidade. Em cada nação, por exemplo, em Israel, de 100 a 10 pessoas, uma é dominada pelo álcool. Já, por exemplo, em países como o Brasil, Angola, os países tropicais, é de 100 a 10 pessoas. Você vê que a maior parte da humanidade ela é dominada pelo álcool. E o que é que atrai? É exatamente isso. Você vê que Salomão ele fala que não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, porque as pessoas que elas são dominadas pelo álcool, elas bastam só olhar no vinho e elas se sentem completamente atraídas. Eu fui pesquisar sobre o ranking das bebidas alcoólicas hoje mais consumidas no mundo inteiro. Em quinta posição nós temos o vinho. Em quarta posição nós temos a cerveja. Em terceira posição nós temos o whisky. Em segunda posição nós temos a tequila. E em quarta posição nós temos a vodka, mais uma bebida que é muito consumida na China. Exatamente sobre a China, no versículo número 32 de Provérbios capítulo 23, falando que o vinho ele é capaz de fazer, pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como basilisco. O basilisco, meu amigo, minha amiga, é uma cobra sedutora, é uma cobra venenosa. Ela tem o poder de seduzir, de destruir o ser humano. Você vê que o vinho é comparado ao basilisco. Ele é comparado a uma cobra que morde e que pica. É exatamente assim. Quando as pessoas que elas são viciadas pelo álcool, pela cerveja, pelo whisky, pelo vinho, porque a Bíblia fala do vinho, mas a Bíblia não fala de cerveja, não fala de whisky, não fala de vodka, não fala de tequila. O termo que a Bíblia usa aqui é para dividir vodka, cerveja, tequila, whisky e outro tipo de bebida forte, outro tipo de bebida alcoólica, é o termo bebida forte. E hoje nós vivemos num mundo que as pessoas elas são dominadas pelo álcool, elas são dominadas pela embriaguez, e você vê que primeiro ela seduz, ela atrai. As propagandas que passam nas mídias sociais vai atrair as pessoas. Você vê que diz que não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. É verdade que as pessoas basta elas só olharem para um copo de vinho, ou para a cerveja, ou para o álcool, elas vão se sentir atraídas. E as bebidas alcoólicas, o vinho, as bebidas fortes, são os bens, talvez seja um dos bens satânicos que os espíritos malignos eles têm utilizado, que é para prender a humanidade. Só que quando você consome o álcool, o vinho, ele vai te fazer algumas coisas. Você não é aquilo que você vê. Porque você olhando para o álcool, para o corpo de cerveja, para o copo de vinho, vai te atrair. Quando você ingerir, ele vai te destruir, ele vai morder você, vai morder o teu cérebro, vai morder a tua saúde e vai morder
como se explicar que às vezes pais de família, eles abandonam o convívio com as suas mulheres, com os seus filhos, que é para passar noites e madrugadas, horas e mais horas, em um bar. É impressionante que até você pode passar, você vê como é que o vinho ele é sedutor, e ele pica como uma cobra e morde como basilisco, que é uma cobra destruidora. Você vê que você pode passar num bar, você está visto um bar, você até viste que aquele local está cheirando mal, que aquele local está sujo, mas você nunca entendeu por que as pessoas elas estão a seguir aquele local. É por causa do efeito que o vinho, que a bebida forte ela é capaz de fazer no ser humano. É um bem satânico que os espíritos malignos eles têm usado com maior força, que é para prender a raça humana no pecado. A semana retrasada nós falamos de Noé, que era um servo de Deus, mas que ele se embriagou. E você vê o que é que o vinho fez com ele? Fez com que ele entrasse na sua tenda e se colocasse nu, ao ponto que o seu filho cão, ele viu, deu risada, porque é exatamente isso que conta a lenda, que existem 3 fases que o vinho ele é capaz de fazer, ou que a bebida forte, ou que a bebida alcoólica é capaz de fazer. Primeiro, a fase do macaco, que a pessoa fica introvertida, fica divertida, ela fica a se comportar como uma criança, fica a rir à toa, fica a dar gargalhada. Você olha para os bêbados, você vai estar a rir à toa, está a falar à toa. Aquilo é o efeito do álcool, é a fase do macaco. A fase do leão, a pessoa ela fica agressiva. Tem homens que quando ficam bêbados, uma das coisas quando ele chega em casa é manifestar a ira, que é uma outra obra da carne. Bate na mulher, bate nos filhos, destrói tudo quanto é imobiliário. E tem a fase do porco, que a pessoa ela fica a cheirar a mão e ela cai bêbada em si e perde a dignidade. O que levou Cão, filho de Noé, a rir do seu pai é que ele viu o seu pai num estado que ele não estava acostumado a ver, porque Cão, a princípio, antes de Noé ele construir a vinha, beber do vinho e se embriagar, ele sabia que o seu pai era um homem sério, era um homem correto. Mas quando ele viu o seu pai a manifestar um comportamento diferente do que ele estava acostumado a fazer, levou ele a dar risada. Ele começou a rir, viu o pai ficou bêbado, viu o pai estava cheirando mal, viu o pai se pôs nu na sua tenda e foi contar para os seus irmãos. Só que os seus irmãos eles como tinham temor e respeitavam a personalidade do pai, eles pegaram 2 tendas e cobriram a nudez do seu pai, ao ponto que quando Noé acordou e ele soube do que o seu filho novo ele fez, lá tirou maldição. Sabe por quê? Porque ele se sentiu mal da personalidade que ele mostrou quando ele estava bêbado. É para você ver o que a bebida alcoólica ele é capaz de fazer. E no versículo número 33 de Provérbios capítulo número 23 fala que os teus olhos verão coisas esquisitas. Claro, quando a pessoa ela fica bêbada, ela vai ver coisas esquisitas. Se você pesquisar o índice, a maior parte dos índices dos acidentes de veículos, de carro, de moto, é porque as pessoas que estavam a dirigir, elas abusaram do álcool, consumiram além do normal e elas fizeram acidentes de carro. Há reportagem de homens que foram para o bares, que beberam, que se embriagaram, que estavam a andar bêbados em casa, que estavam a andar bêbados na rua e veio um carro, um caminhão, lhes atropelou. Como também há reportagem de mulheres que ficaram grávidas porque estavam bêbadas. E você vê que Deus ele reprova a embriaguez, a bebedice. E isso é uma coisa tão séria que na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo número 8, fala que semelhantemente aos diáconos, ou seja, essa recomendação de não beber vinho, bebida forte ou bebidas alcoólicas,
ela é até que é para o povo de Deus, até que é para quem prega. Porque Paulo fala que, semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não dado a muito vinho. Olha, hoje isso até é triste, mas existem pessoas que pregam a palavra, que não estão bem espiritualmente, que não levam Deus a sério, que levam o evangelho na brincadeira, que levam uma vida cristã superficial. Eles bebem cerveja, eles bebem vinho, eles bebem todo tipo de bebida forte, e para eles é uma coisa normal. Só que eles não sabem que quando você bebe, você está sendo dominado pelos espíritos malignos. Os espíritos malignos, eles vão exercer domínio sobre a tua vida. Sabe por que não há pregação nas igrejas? Sabe por que as profecias desapareceram de muitos lugares? Porque aqueles que pregam não estão a levar a Deus a sério. E o motivo de não levar a Deus a sério é o consumo do vinho e das bebidas alcoólicas. No versículo número 33 de Provérbios capítulo 23, fala que os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Você já viu que uma pessoa, quando está bêbada, o que sai da boca dela são palavras torpes, são palavras nocivas, são palavras sujas? E tem mesmo reportagem de quando as pessoas estão bêbadas, elas são agredidas. Sabe por quê? Porque é isso que a bebida faz. A bebida, ela corrói, ela morde o ser humano como cobra, e ela pica como basilisco, que é uma cobra destruidora que derruba a qualquer tipo de predador. Você sabe que a cobra, a Bíblia fala da antiga cobra, é um símbolo de Satanás. É para você ver que essa série de mensagens, meu amigo, minha amiga, é o Espírito de Deus alertando você, meu amigo, minha amiga, que leva as coisas na brincadeira, que ama os prazeres que essa vida oferece. Deus, ele não quer que você morra e perca a tua salvação e vai para o inferno, porque Satanás, que é o sedutor, você vê como é que a Bíblia chama de Satanás? Tentador, sedutor, príncipe deste mundo, o Deus deste século, porque ele tem estratagemas que é para atrair, que é para prender a raça humana. Não adianta você ir na igreja fazer oração forte, oração que é para expulsar demônios, se você não sabe como é que os espíritos malignos eles trabalham, como é que Satanás ele opera, quais são as zonas de ataque que ele atira, mais bala, que é para destruir. Se você não sabe como é que o diabo trabalha, como é que os demônios eles trabalham, não adianta fazer oração forte, porque no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4, Deus fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Cristo fala no Evangelho de Mateus que errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. As pessoas estão a colocar a cara, a mão, a pé no pecado, porque não conhecem a palavra de Deus. Os melhores homens e as melhores mulheres são aqueles que seguem rigorosamente a palavra de Deus. Todos os homens, todas as mulheres que gastam o seu tempo, o seu dia, as suas horas, roendo esse livro sagrado aqui e colocam em prática, são os melhores homens, são as melhores mulheres. A bebedice ou a embriaguez é um dos bens satânicos que os espíritos malignos eles têm usado com maior agressividade, que é para destruir a população mundial. E uma das coisas que eles conseguiram são as bebidas fortes, é o vinho que eles têm usado, que é para prender a raça humana. E se você não sabe como é que Satanás ele não tem vergonha na cara, você sabia que na China, na Ásia, existem bebidas alcoólicas que elas são feitas com sangue de cobra, com sangue de serpente, com o calor da cobra. Existem na China bebidas alcoólicas que são feitas com sangue de cobra. É para você ver como é que Satanás ele não tem mais vergonha da cara em mostrar o quanto ele odeia a raça humana, o quanto ele odeia você, o quanto ele me odeia. E se eu e você
a gente não vigiar, a gente será dominada pela embriaguez e pela bebedice. Espero que essa 20ª parte e essa 14ª obra da carne e a primeira do quarto grupo nos ajuda a refletir, porque as pessoas estão a ser dominadas pelos demônios. Como assim, missionário? Se você pratica uma das obras da carne, que o missionário citou nessa série de mensagens há 4 meses, é porque os espíritos malignos, eles estão a dominar você. Se você quer vencer as obras da carne, você tem que se posicionar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Vou fazer oração, espero que o Espírito do Senhor Jesus possa convencer você do pecado e da justiça. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o meu, que o teu Espírito possa libertar essa pessoa da ignorância, ajudar ela a se posicionar, a aceitar a Cristo Jesus como único Senhor salvar a sua vida e a parar de praticar as obras da carne. Só teu que louvor e agradecer do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você predica a comissão, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Deus quer te libertar da ignorância, mas Deus só pode operar na sua vida se você tomar a decisão de deixar de operar. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Deus está com você na 21ª parte dessa série de mensagens, que seria então assim a 15ª obra da carne, o apóstolo Paulo cita, e a segunda do quarto grupo. Um forte abraço, até a próxima, tchau.